ter o computador, não basta usar PowerPoint no multimídia. O que é fundamental é mudar a estrutura das relações, né? Constituir processos em que cada um de nós se constitua como sujeito, ator ativo na relação com outros sujeitos, né? Atores ativos na construção de saberes que explicitem criticamente quais são os nossos desafios, nossos problemas e construamos estrategicamente ações para resolvê-los. Portanto, o desenvolvimento dessa perspectiva dialógica intercultural na escola implica um entendimento mais complexo da própria prática educacional e da ressignificação das novas tecnologias de informação e de comunicação nesse contexto. A escola predominante ainda usa as novas tecnologias de informação e de comunicação como apoio a um currículo tradicional no sentido de autoritário, transmissor, mecânico. Ao máximo, serve para tornar o trabalho em sala de aula mais atrativo, sem transformar o ensino baseado na transmissão linear das informações. O desafio que se coloca hoje é o de fortalecer e articular um conjunto de ações continuadas com a perspectiva de criação e sustentação de redes para mobilizar processos de educação dialógica, de educação cooperativa. Rede significa mais do que interconexão de computadores ou emprego de novas tecnologias de informação e comunicação. Esta infraestrutura adquire sentidos mediante múltiplos processos de comunicação e articulação entre indivíduos, instituições e comunidades. A rede não se articula a partir de um centro, mas de um movimento social multiforme, que se organiza segundo uma lógica horizontal não linear e onde cada um atua de acordo com as suas necessidades, com as suas competências, de acordo com as suas especificidades e singularidade. Cada pessoa, cada instituição, cada ponto da rede tem a possibilidade de se manifestar, trazer seus conhecimentos, suas competências, suas capacidades de aprender e de ensinar. Desse modo, se produz uma sinergia de experiências, constituindo dinamicamente comunidades de práticas e conhecimentos. Mais do que simples consumidores de informações, os participantes de redes se constituem como agentes produtores de conhecimento, na medida em que transformam a informação em conhecimento, através da definição do percurso de aprendizagem e no desenvolvimento conjunto do novo conhecimento. Nesta perspectiva, a comunidade de conhecimento tende a se transformar numa organização aprendente, que se apresenta como um sistema flexível e gerador de conhecimento, que estimula a aprendizagem, colaborativa entre os seus membros e, nesse sentido, a capacidade de aprendizagem da própria comunidade na medida em que busca entender e transformar seus processos de construção do conhecimento. A interconexão favorece processos de inteligência coletiva, pois a comunidade de conhecimento assume como objetivo a negociação permanente da ordem estabelecida, de sua linguagem, do papel de cada um, e o discernimento e a definição de seus objetivos, assim como a reinterpretação de sua memória. Nada é fixo, o que não significa que se trata de desordem ou de um absoluto relativismo, pois os atos são coordenados e avaliados em tempo real, segundo um grande número de critérios, constantemente reavaliados e contextualizados.
e a formação dos professores. Segundo Maria Helena Bonilla, da Universidade Federal da Bahia, estamos numa segunda fase de desenvolvimento de redes, a Web 2.0. Web, ou www, é uma sigla das palavras World Wide Web, que em português significa rede de alcance mundial. Na primeira fase, que podemos chamar de Web 1.0, os serviços da web se caracterizavam pela disponibilização de informações acessíveis mediante o simples apontar e clicar. Esta limitação não possibilitava aos internautas efetivamente dialogar com os emissores de informações, nem entre eles, reduzindo sua maioria a meros consumidores de informações e de cultura. No atual contexto da Web 2.0, as redes digitais estão potencializando formas de publicação, compartilhamento e organização de informações online que possibilitam a produção colaborativa. Articula diferentes técnicas segundo uma arquitetura de participação que incorpora, desde a fase de planejamento, recursos de interconexão e compartilhamento. Um dos princípios da Web 2.0 é a de tornar a rede como plataforma tecnológica que permite realizar funções como a edição de textos em sistema online, acessados via navegador e não mais apenas no computador pessoal. Com isso, é possível acessar, interagir, produzir, publicar a partir de qualquer dispositivo em rede, móvel ou fixo, em qualquer tempo e lugar, criando-se um contexto de comunicação que se pode dar em qualquer lugar, em qualquer momento, em toda parte. Outro princípio é o aproveitamento da inteligência coletiva. Na medida em que os internautas vão agregando novas informações, estas vão se articulando com a estrutura da web mediante hiperlinks, que outros internautas vão estabelecendo com elas. Isto faz com que a rede cresça organicamente como resultado da atividade coletiva de todos os internautas. As práticas da escola ainda estão voltadas predominantemente para uma perspectiva de consumo de informação. Portanto, estamos diante de um grande desafio. Ou reproduzimos modelos pré-formatados de uma escola transmissora de conhecimentos, ou então incorporamos as novas perspectivas abertas pelas redes digitais, no sentido de transformar a prática pedagógica em processos colaborativos de autoria, de produção, de inovação e de criação, sobretudo. Como superar, então, a perspectiva ainda predominante de formação para a Web 1.0, para o mero consumo de informações? Como superar e assumir uma vivência das potencialidades da Web 2.0, de colaboração criativa? Maria Helena Bonilla considera importante envolver nos processos de formação de professores 3 perspectivas interdependentes. A primeira é de compreensão do contexto tecnológico, a segunda, de formação da cultura digital do professor, e terceiro, produzir colaborativamente o conhecimento. Vou passar rapidamente cada uma dessas 3 perspectivas. A primeira, o contexto tecnológico contemporâneo. Não basta ensinar a usar o computador. É preciso compreender criticamente a complexa problemática da inclusão digital na sociedade brasileira e na sociedade internacional. O movimento de inclusão digital, hoje, é um movimento forte no Brasil e vem contribuindo para problematizar as implicações das tecnologias digitais na sociedade, incluindo as questões políticas e econômicas e as questões
educacionais e culturais. Entre as questões econômico-políticas, lembramos que o modelo de negócios adotado no país para o oferecimento do acesso às redes tem favorecido a concentração da infraestrutura de transporte de dados nas mãos de grandes operadoras de telefonia, que compram as pequenas operadoras sem concorrência de preços, expandem a capilaridade da rede apenas às regiões em que a população possa pagar os preços definidos pelas operadoras. Hoje, menos de 30% da população pode ter acesso à internet. Os estudos que foram feitos mostram que se o pacote de serviços de banda larga se reduzisse à média de R$15, a possibilidade de acesso hoje subiria a quase 80% da população. O custo do acesso às bandas largas impede a grande maioria das pessoas de acesso à rede. Em 12 de maio de 2010, foi instituído o Programa Nacional de Banda Larga, o Decreto 7.175, com o objetivo de massificar o acesso a serviços de conexão de banda larga, inclusive promovendo a capacitação da população para o uso das tecnologias da informação. O programa tem potencialidade para implementar um processo amplo de democratização da banda larga no país, mas requer a participação ativa da sociedade civil no acompanhamento e fiscalização da execução das ações, de forma a se manter e a consolidar, para além da realização dos eventos esportivos que vão ocorrer aqui no Brasil em 2014 e 2016,